Meus amigos, vamos a um debate que eu gosto muito. Futebol, o quanto ele mudou, se piorou, as estatísticas, os números, a ludicidade, o drible acabou. Cara, como eu adoro essa discussão, porque tem muito ato falho aí, tem muita memória seletiva, tem muita distorção, muita distorção. E depois da vinheta eu explico melhor, mas esse assunto me motiva, porque eu fico olhando, às vezes me dá um desespero de perceber o caminho para onde algumas pessoas estão indo, e é um caminho que eu acho, no fundo, infeliz, assim, de reclamação gratuita e, às vezes, sem embasamento do que virou o jogo. E se tem tanta raiva envolvida, meu irmão, para de assistir, véio, é simples, para de assistir. Se tá tudo horroroso, procura outro esporte, velho. Talvez você seja mais feliz vendo outra coisa do que futebol. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar a notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Vamos falar de futebol, de lado lúdico, de drible, de estatística, de futebol moderno, de futebol antigo, do quanto a coisa mudou e por aí vai. E para muitos, como a coisa está ruim. E por que eu estou falando disso? Porque circulou nas redes sociais esses dias uma entrevista do Rafael Leão, atacante português que joga no Milan. É muito bom, por sinal, joga sorrindo, eu adoro ver o Rafael Leão jogar, por mais que eu acho que o salto ainda não tenha acontecido, né? O Rafael Leão está com 26 e acho que ainda não virou o que o seu talento projetava que ele pudesse ser, mas esse é um outro detalhe. E ele deu uma entrevista para a CBS, um programa que é muito legal, inclusive, que fala bastante de tática e tal, e aí ele falou sobre o quão frustrado ele está hoje do caminho que o futebol tá tomando. Vamos ouvir, eu vou pausando e traduzindo parte do que ele está falando aqui, tá bom? You've moved from the wing more central. How are you finding that being closer to the goal? And I think at this moment, from the outside looking in, you're now 26 years old, you're coming into your physical best, no? Ele pergunta aqui para ele como é que ele está se sentindo agora, deixando de ser só um ponta a ponta e indo mais para próximo do gol e tal, e ele fala do quanto o Rafael Leão fisicamente parece estar muito bem e tal, e queria que ele falasse sobre isso. Era uma pergunta tática, de posicionamento, mas o Rafael acabou desabafando um pouco, talvez, e eu tenho uma tese sobre essa resposta, que assim, indiretamente, ele está um pouco se protegendo das críticas que ele recebia por decidir menos jogos do que se imaginava, por fazer menos gols do que se projetava. Mas vamos ver. So do you feel more stronger now in this area? Yeah, I will be really honest with you. I like the 1 against 1, the 2 against 1 too. Ele fala que eu vou ser honesto com você. Eu gosto muito do 1 contra 1, do 2 contra 1. Eu não sei se ele está muito satisfeito com a mudança de função, mas vamos ver. To dribble 1, 2, 3 defenders, but you know, like now, football change. So ele falou, eu gosto de driblar 1, 2, 3, mas você sabe que o futebol agora mudou. It's more like stats. I don't like this. I did the interview already. I don't like because I grew up watching Robinho, Ronaldinho, Quaresma, Cristiano. Ele falou que cresceu vendo o Ronaldinho, o Robinho, o Quaresma, o Cristiano. Eu não sei o que o Quaresma tá fazendo nessa frase aí, mas eu entendo, tá? Eu tô brincando aqui. Eu acho que o Quaresma tá abaixo dessa galera aí, mas de fato era um cara que tinha ali um encantamento no jeito de jogar. And these kind of players, they bring me joy to do what they used to do in the field. But now the most important thing is like the goals. So essa frase tá traduzida aqui em cima, né? O futebol mudou e agora tudo gira em torno de estatísticas. Não gosto disso. Cresci vendo jogadores como Robinho, Ronaldinho, Cristiano. Ele pulou o Quaresma aqui na tradução, né? Eles me davam alegria pelo que faziam em campo. Mas agora o que mais importa são os gols. Essa frase é muito forte. Eu vou destrinchar isso daqui a pouco, mas vou terminar de ouvir a resposta. In my position now, I want to be close to the best players, and the best players they make the difference with the goals, not with the dribble. So, Ele está
falando que nessa nova posição, nessa nova função, ele quer fazer mais a diferença, e ele fala, meio que lamentando, que fazer a diferença é muito mais com gols do que com dribles. And for me, it's more important this change, and Allegri makes me change also my mentality to be more close to the goal, and helps my game. Like maybe 1-2, I'm in the front of the goal already. Sometimes playing the wing I'm too far for the goal. And if you want to be the man, you have to make the difference in that way. Se você quiser ser o cara, você tem que fazer a diferença, e ele fala como se isso fosse um demérito, né? Você fazer os gols e tal. Eu acho uma resposta muito ruim. Para mim tem muita coisa aqui para se debater. Vamos lá. O drible não acabou no futebol. Não acabou no futebol. Muito longe disso, ele continua sendo fundamental. Fundamental. E a gente vê aí o quanto é importante para abrir defesas fechadas. O drible sempre foi um recurso para isso. E se a gente for olhar a evolução do jogo, que começou como bola longa, a tática era 1-1-8 lá na frente. Aí o futebol escocês foi mostrando para o inglês que o passe era mais fácil de você chegar no gol com alguma consciência e de ir achando espaço. Aí veio a escola sul-americana e deu uma outra pitada para o jogo, incluindo inclusive o drible, que era uma outra maneira de se abrir espaço, não só com o passe, com o lançamento e tal. E todas essas ferramentas no jogo é para se chegar no gol, porque é um jogo, e é um jogo que se define com gols. Não adianta, se você tiver, e eu desafio qualquer torcedor aqui que tenha um jogador no seu time que seja um puta driblador, magnífico de ver jogar, mas que não decide jogos. E quando eu digo decidir, não é obrigatoriamente fazer os gols, não. Ele pode escancarar a defesa adversária com 2, 3 dribles e dar assistência para alguém. E tudo, quando ele fala, porque tudo se resume a estatísticas, até a quantidade de drible eu consigo ver na estatística. Eu consigo ver o quanto aquele drible foi para frente, para o lado, para trás, se ele abriu ou não uma jogada, quantos toques ele deu na bola. Não é que a estatística defina o jogo, mas o jogo vai ser lido por estatísticas. E é claro que você pode ter um cara com números piores e que seja mais decisivo e que fique mais na memória de alguém, por um drible que foi importante numa final, mas vai ter que ser nos grandes palcos, não tem jeito. Não tem jeito. Quantos jogos, quantas finais, quantos clássicos decidiu o Quaresma, por exemplo? Ele é muito habilidoso, mas ele vai estar menos na memória das pessoas do que caras que fizeram isso em momentos decisivos, que garantiram o campeonato, que garantiram vitória em clássico, que garantiram salvar o time de uma queda contra o rebaixamento, que garantiram algum tipo de resultado, porque o jogo é isso. Viver achando que é só uma apresentação freestyle de habilidade é hipocrisia, porque não é verdade. E isso não tem nada a ver com andar para trás, porque você tem caras com números piores que outros, sei lá, por exemplo, o Zidane. Mas o Zidane decidiu Copa do Mundo, o Zidane fez o gol mais bonito da história, que é plástico pra caralho, na final de uma Liga dos Campeões da Europa. O peso desse gol é peso 20, mas ele só está na história porque ele fez esse gol, porque aquele gol foi ali, porque ele meteu 2 gols no final de Copa do Mundo, porque ele meteu a cavadinha no final de Copa em 2006. Então, assim, é claro que a construção do jogador não é só sobre isso. Só que o Rafael Leão, quando fala sobre isso aí, porque agora, e talvez ele, para mim, nas entrelinhas, está claramente dizendo, eu não tenho a relevância que eu acho que eu tenho, porque eu não decido o jogo e porque eu não meto tanto gol assim. E para eu estar nesse patamar, eu preciso meter mais gols. Qual é o grande problema dessa avaliação? Porque o Rafael Leão, não é que ele estava na casa da decepção, mas ele estava menos falado e projetado do que se imaginava, porque ele realmente decide pouco jogo. A melhor temporada da carreira do Rafael Leão até hoje, e eu ainda estava na TNT, eu fiz vários jogos desse Milan lá, o Milan vai para a semifinal em 23 contra a Inter de Milão e acaba esculachado e a Inter vai para a final. Ele não jogou nada em vários jogos que eram decisivos para o Milan ali, e ele foi muito criticado pelo torcedor por isso. Se ele tivesse metido 2 gols ali, classificado o Milan para a final e de repente feito um na final e ganho a Champions, ele estava em outra parada, ele poderia continuar dando os dribles dele, que é a característica primeira do cara. Só que esse drible, quando abre o espaço, ele precisa gerar alguma coisa. Eu driblei. Para quê? Para gerar o passe para alguém, para escancarar a jogada e abrir um contra-ataque para o meu time, ou para meter um gol. Tudo isso vai estar nas estatísticas, tá?
O Garrincha era um driblador absurdo. Na Copa de 62, sem o Pelé, ele precisou virar o driblador absurdo e um cara para decidir jogo. É por isso que, na história das Copas, quando você fala o Garrincha está entre as maiores atuações individuais da história das Copas, não é só porque ele driblou, não. É porque ele driblou e decidiu o jogo. É porque ele driblou e deu passe. É porque ele driblou e garantiu vitória para o Brasil. É porque ele driblou e garantiu o título para o Brasil. É por isso que ele está nesse patamar. Não é porque ele driblou 15 caras. Ele driblou e decidiu o jogo. É por isso. Então, assim, é um argumento muito louco. E ele coloca o Cristiano ali, que é uma máquina de fazer gol, porra. E o Cristiano só vira este cara com esse status ainda mais mortífero e surreal, porque ele transforma toda a habilidade que ele tinha, e é verdade, o Cristiano teve uma lesão em 2014 que mudou muito da característica dele e tal, numa quantidade gigantesca de gol. O Cristiano, depois dos 30 anos, ele passa a ser ainda mais artilheiro e está aí na busca pelo 1000º gol, que é uma estatística histórica, e que ele bate no peito e fala, eu vou ter, ou eu tenho, e estão todos os gols registrados e tal. O Pelé, que é o maior nome da história desse esporte, ele foi um cara que transformou toda a obra de arte, a qualidade, a brasilidade numa parada atlética, competitiva, imparável e estatística. Porque o Pelé foi o cara que ficou marcado pelos 1000 gols, que ficou marcado por 3 Copas do Mundo, que ficou marcado por uma série de outros recordes que estão todos eles registrados em estatística. E o Rafael Leão veio dizer que é porque agora, gente, é uma desconexão da realidade que não existe. E você diminuir o gol no futebol é simplesmente você tirar o que o esporte tem de principal. Tudo no jogo é feito para se chegar na área adversária e ganhar um jogo. Aí tem gente que vai fazer isso de maneira mais bela, mais prática, menos prática, mais forte, menos forte, pelo lado, por dentro, pelo alto. Essa é a magia das escolas do jogo. Cada um foi entendendo como se chegar aqui, sair dessa área e chegar nessa área, conquistar esse território. Como eu chego aqui? Bola longa, passe curto, transição rápida, drible. É isso. A história do jogo é uma constante evolução tática. E esse discurso do Rafael é chatíssimo, porque eu já ouvi dele, eu já ouvi 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não acaba nunca, pô. Toda hora é alguém dizendo o futebol mudou. Tá sempre mudando. E hoje o que importa é não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, o Ronaldinho, que ele cita aí, é um pica das galáxias, porque ele driblou o Sérgio Ramos, driblou todo mundo da defesa do Real Madrid e terminou dentro do gol. Por isso que ele foi aplaudir de pé. Porque ele saiu rabiscando todo mundo e caiu dentro do gol. Porque terminou em gol. Porque ele fez gols antológicos com a camisa do Barcelona, fez gols gigantescos com a camisa da seleção brasileira, inclusive na Copa do Mundo de 2002. É por isso que ele é lembrado, não é só pelo drible, não. O drible sem a objetividade do que vem depois, ele serve para o quê? E você cansou, já deve ter criticado muito cara que tentou o drible, ou driblou para trás, ou driblou sem objetivo, a jogada morreu. Porque simplesmente para o jogo o drible tem um objetivo. E é claro, a gente vai associando ao jogo coisas lúdicas, artísticas e simbólicas. E é ótimo, é por isso que o futebol é muito mais do que só um esporte. Ele é uma ferramenta cultural. Mas ele é um esporte. E os caras estão ali, o Rafael Leão, quando fala isso, me dá um certo susto, porque e eu entendo ele ter se inspirado em todos esses caras, não tem problema nenhum. Eu adorava ver o Robinho jogar, eu adorava ver o Ronaldinho jogar, do mesmo jeito que eu adoro ver o Estevão jogar, e ele tá aí fazendo o que tá fazendo, porque ele está transformando aqueles dribles dele em pontos para o Chelsea, em pontos para a seleção, em vitórias para a seleção brasileira, e por aí vai. Você pega o próprio Vinícius Júnior. O Vinícius é um cara que surgiu na base, sempre foi muito driblador. E eu não estou dizendo aqui se você gosta ou não do jeito que o Vinícius dribla. Ele é um driblador, ele é um cara de 1 contra 1. O Ancelotti, que eu acho que entende mais de futebol do que o Rafael Leão e passou por várias eras aí do jogo, jogou nos anos 80, foi treinador nos anos 90, 2000 e é até agora, e é um dos mais vencedores de todos os tempos. Quando chega 2022, ele chega para o Vinícius e fala, Vini, e isso está documentado aí, você acha essa entrevista em vários lugares, eu falei disso na TNT em Jogos Real 500 vezes. E se você comparar os mapas de ação, que é uma forma estatística de ver o jogo, do Vinícius antes de 22 e depois de 22, você vai ver a diferença. Ele fala, Vini, ninguém faz gol dando 7, 8 toques na bola.
Até vai ter um cara que vai arrastar do meio campo e levar todo mundo e meter o gol lá. Vai acontecer, o Messi fez, o Maradona já fez, uma galera já fez. Mas você concorda que isso é raro, é totalmente exceção, né? O normal é para um cara fazer um gol, ele antes do chute, ele dá 2, 3 toques na bola no máximo. E ele falou, você precisa estar mais perto do gol para você ser mais perigoso e você ser mais decisivo. E o Vinícius se torna um cara muito mais mortal e candidato a melhor do mundo. Tanto que, em 22, ele é fundamental para aquele Real Madrid, né, que teve o Benzema como melhor jogador e depois o Courtois, mas o terceiro foi ele. E nos anos seguintes, ele brigou para ser melhor do mundo até, na última temporada, ganhar o FIFA The Best de ser melhor do mundo. E por que ele foi melhor do mundo? Ele deixou de driblar? Não. Mas ele passou a driblar mais perto do gol, a ser mais objetivo, a continuar usando a sua principal característica, mas transformar ela em gol em final de Champions, em gol em clássico, em gol decisivo. E por que as pessoas reclamam do Vinícius na seleção? Porque ele não decide. Por que ele não decide? Porque ele não mete gol. Ou porque ele não dá assistência. Ele continua driblando? Continua driblando. Ele não deixou de driblar. Mas ele está sendo menos decisivo. Por quê? Porque ele não mete gol. Ou porque ele não dá assistência. Ou porque o drible que ele gera não termina. E aí passa a sensação para as pessoas de que o Vinícius do Real é um e o Vinícius da seleção é outra. Qual é a grande diferença entre os dois? Poder de decisão aqui, menos poder de decisão aqui. Qual é o grande problema disso? Nenhum. Então a visão do Rafael Leão, para mim, ela é completamente distorcida da realidade. O futebol está mudando? Sim, vai mudar sempre. Porque é um jogo de busca por solução. Surge um técnico que domina e consegue mudar a cara do jogo. Outros treinadores vão arrumar a solução para tentar estancar essa sangria. E assim vai. Você tem um time que está liderando o campeonato, todos os outros vão tentar fazer esse time não liderar o campeonato. E aí os caras vão pensar a solução. Pô, vamos marcar esse cara, marca individual, marca não sei o quê, faz isso aqui. É a busca por solução. Sempre vai ser assim. Foi assim em 1900, foi assim em 1950, foi assim nos anos 80, foi assim nos anos 2000, segue sendo assim e seguirá sendo assim. E não só no futebol. Isso vale para o basquete, vale para o vôlei, vai para... Todos os esportes mudaram. Você acha que o vôlei dos anos 90 é igual ao vôlei de agora, o futsal dos anos 2000 é igual ao de agora, o boxe, o MMA e por aí vai. Pelo amor de Deus. O Victor Sérgio Rodrigues fez uma comparação esses dias, que é maravilhosa, do futebol com o MMA, e que se você pegasse lá do UFC que eu assisti em 93, 94, era arte contra arte, né? Era um vale tudo, e aí você pegava o cara do jiu-jitsu, botava contra o cara do karatê, o boxe contra o sumô e por aí vai. E o jiu-jitsu claramente levava vantagem em relação a todo mundo. Hoje, o jiu-jitsu deixou de existir no MMA? Não. Só que você tem ele associado a 500 outras coisas para transformar o cara no lutador ainda melhor. Isso quer dizer que o MMA é pior do que era o Vale Tudo? É claro que não. O lutador de hoje é muito mais completo do que esse aqui, que lutava só uma arte, ou outra arte, ou outra arte. Esse hoje aqui luta wrestling, luta MMA, luta kickboxing, faz boxe, luta Muay Thai e por aí vai. Então, gente, assim, é uma loucura coletiva. E aí você vê os comentários da galera, mas é isso mesmo, o futebol acabou, tá horrível, não tem mais talento. Mas, irmão, para de assistir, velho. Vai ver outra coisa. Se você acha que nada mais presta, que é tudo ruim, que hoje em dia os caras só querem saber, então fica com um jogador que te dá 15 dribles num jogo, eu vou ficar com um cara que vai me garantir 2 gols, porra, e vai ganhar do teu time. E aí, quando eu for campeão e você não reclama, não fica puto e fala, porra, mas eu dei 15 dribles no jogo. O cara deu 8 canetas. Eu prefiro dar 2 dribles mais ou menos e o cara meteu o gol, do que ele dar 8 canetas. Porque, desculpa, não adianta vir com um argumento literário de que eu vou lembrar dessas 8 canetas ou desse não sei o quê. Porque, na real, meu irmão, quando tu olhar na galeria do time, vai estar a porra de uma taça lá e tu vai ficar com teus 8 dribles. E o problema não é do drible. O problema é o drible que não dá em nada. O problema é o drible não objetivo. O problema é o drible que não tem sequência para coisa alguma. Num jogo ou no outro pode ter, entendeu? Os 3 chapéus do Ronaldinho. Ali é óbvio que é fantástico, mas o Ronaldinho não fez só aquilo. Ele fez aquilo e uma porrada de gol. Ele fez aquilo e uma porrada de outras jogadas. O chapéu do Pelé, que ele dá na final da Copa, é magnífico, mas ele é mais pica ainda porque é gol, porra, em 58. Aí você vai dizer, mas tem o drible no Mazzukiewicz, que lá no Uruguai, que não termina em gol. Ok, é uma fotografia, uma obra de arte dentro de
biografia cheia de outros momentos em que ele uniu a arte ao resultado. Ele não viveu só disso aqui. O Rafael Leão fala como se ele pudesse viver só do lúdico, só do drible que não deu em nada. E tá reclamando porque agora tá mais perto do gol, porque para ser o cara, ele precisa decidir jogo. Óbvio, porra. É claro. Porque até aqui ele começou a perder espaço para outros caras que estão decidindo muito mais do que ele. Não só, inclusive falando de seleção. Não dá, eu me irritei um pouco, confesso. Mas se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa seu like, seu dislike, comente o conteúdo. O vídeo ficou bem mais longo do que eu queria. Beijo pra geral. Valeu, é nóis.